Que pergunta que me fizeram aqui agora, hein? Essa pergunta aqui vale ouro, né, Lindalva? Um abraço. Olha só, deixa eu responder essa pergunta que eu já trago para vocês informações sobre o estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro, tá bom? Olha só, o apóstolo perguntou o seguinte aqui: depois dos ministros pode derrubar a dosimetria? Olha, pode, pode derrubar sim. Inclusive, eu já estou sabendo que no dia 30 eles vão derrubar o veto mesmo do Lula e no outro dia, eles já vão acionar o Supremo Tribunal Federal. E aí, se vai derrubar ou não, eu não sei, mas eles podem derrubar sim, né? Janeiros também, Vila Velha, pode derrubar sim. Por quê? Porque eles fazem tudo inconstitucional e ninguém fala bosta nenhuma. Não é que eles podem, eles derrubam. Eles derrubam, né, Valdevino? Derrubam e as pessoas ficam quietas, ninguém fala nada. Derrubam, pessoal. Derrubaram aí o Daniel Silveira, derrubaram lá o que o Bolsonaro deu. Você sabe que derrubaram, não? Agora, pessoal, não sei do acordo deles. Só sei que o Messias vai passar. Passa, no dia 29 passa, né? Isso aí é certo. E aí o Supremo não vai derrubar. Olha só, hein? Olha só como é que são as coisas, né, Esmeraldas? O Supremo não vai derrubar, porque vai completar 11 agora, né? Vai completar 11. Tá. Ele vai para a primeira turma. Não é isso? No lugar lá do que o Fux saiu, foi para a segunda. Beleza? Pode derrubar sim. Se vai, eu não sei. Vamos falar de Jair Messias Bolsonaro rapidinho, que tem tempo que ninguém fala dele? Vamos? Eu tenho aqui informação dele agora para você. Hã? Vamos lá. Deixa eu trazer aqui informação dele agora. Do mito. Tá aqui. Boletim médico de Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente apresenta quadro de fadiga e desequilíbrio, além de ter registrado um episódio isolado de soluço durante a semana. O boletim médico foi divulgado agora há pouco. Na última semana apresentou apenas um episódio de soluço, de curta duração, sem necessidade de medicação. Caiado prossegue. Seguindo rigorosamente o protocolo de fisioterapia 3 vezes por semana e reabilitação cardiorrespiratória 6 vezes por semana. Iniciou exercício de força para os membros inferiores, com o objetivo de melhorar o quadro de desequilíbrio e reduzir a probabilidade de quedas. De acordo com o cardiologista, no exame físico, Bolsonaro apresentou ausculta pulmonar, eu não sei o que é isso, com murmúrios vesiculares bastante reduzidos na base do pulmão esquerdo e normal na parte direita. O Bolsonaro também recebeu visita de um ortopedista que manteve terapia analgésica no período noturno para dores no ombro direito e que vai fazer a cirurgia. A rotina de Bolsonaro começou na segunda-feira, 6/4, com exercício para fortalecimento dos músculos da cintura, escapular e região dorsal, com o objetivo de promover ganho de confiança e força muscular no pré-operatório. Pré-operatório já, hein? Durante a sessão foi possível realizar parte dos exercícios propostos. Entretanto, os exercícios específicos para o ombro não puderam ser executados, uma vez que o paciente relatou dor
em todos os movimentos tentados. Então tentaram fazer movimento com ele, mas ele não conseguiu por causa da dor, associada à limitação de amplitude. Na mesma sessão foram aplicadas intervenções de laserterapia no ombro, além de técnicas de agulhamento e liberação miofacial, cita o relatório. Os exercícios ocorrem novamente nessa quinta-feira, que foi na quinta. O ex-presidente fez uma nova sessão de fortalecimento com utilização de resistência elástica para ativação dos músculos do ombro e da cintura escapular. O paciente relatou melhora no quadro álgico no ombro, bem como evolução na mobilidade articular. Contudo, devido à presença de crise de soluços, observou-se aumento da tensão na região cervical, acompanhando de dor na região dorsal. Diante desse quadro, foram novamente realizadas intervenções com agulhamento, liberação miofacial e aplicação de laserterapia. Então, o Bolsonaro está ainda ali, né, pastor, lutando por equilíbrio, tá? Problema de equilíbrio ainda ele tem na hora de andar e já fazendo também o pré-operatório do ombro, né? Do ombro, exatamente isso, né? Meu amigo. Você viu que o Bolsonaro não está em casa sentado olhando para as nuvens, não, pessoal. É fisioterapia, é cardiologista, é pré-operatório, é agulhamento, é uma coisa e outra o tempo inteiro, né? Então, depois de tantos dias, trazendo para vocês aí, ó, de primeira mão, a situação de Jair Messias Bolsonaro, né? Mas aqui tem notícia boa também. Tem. O ex-presidente evoluiu de forma satisfatória e com pressão arterial controlada, segundo o relatório da equipe médica, enviado, então, agora há pouco, ao ministro Alexandre de Moraes, porque tem que enviar toda semana. O paciente vem evoluindo de forma satisfatória, com pressão arterial controlada, ainda com queixa de fadiga e cansaço, porém com discreta melhora, mantendo o quadro de desequilíbrio inalterado. Ou seja, o desequilíbrio ainda continua. Na última semana apresentou apenas um episódio de soluço, né? Diz aqui. A equipe médica afirma que segue o protocolo de fisioterapia 3 vezes por semana, reabilitação cardiorrespiratória 6 vezes por semana, sessões também realizadas ali, membros inferiores, com o objetivo de melhorar o quadro do desequilíbrio do paciente. Rapaz. Mas graças a Deus que está evoluindo, né? Está evoluindo. A notícia que acaba de chegar também da Zambelli, viu? A defesa da Zambelli, pessoal, protocolou, então, o último recurso, tá? O último recurso da Carla Zambelli. Né, Lindalva? Rose, Alain, agora, pessoal, se esse recurso for negado, não tem mais jeito, tá? Então, os advogados informam que a bala de prata, que a gente chama, se for negado, a Zambelli, então, voltará para o Brasil, né? Para o Brasil. Vocês que perguntaram no início sobre a dosimetria, se o Supremo pode derrubar, eu falei que pode. Vamos ver o que os especialistas falam, então? Se eu menti, se eu estou errado? Tá aqui. Vou chamar a Edilene Lopes para conversar aqui com a gente também sobre esse assunto, porque o entendimento é tão grande no Congresso Nacional, entre líderes partidários, de que o veto do presidente Lula à dosimetria será derrubado,
Edilene traz uma apuração de que a base governista já tem ali o desenho pronto da ação que vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal assim que essa sessão que vai analisar o veto acontecer e o veto for derrubado. É isso mesmo, Edilene? Peraí. Olha o que ela acabou de dizer aqui. Que o processo para recorrer ao Supremo já está pronto, para ser protocolado. Falou ou não falou? Falou ou não falou aí? Eu vou voltar um pouquinho. Que eles já sabem que vão derrubar mesmo, mas a oposição já preparou. A oposição não, a base do governo já preparou o documento para protocolar lá no Supremo. É isso que ela fala aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou voltar aí, ó. Será derrubado? Edilene traz uma apuração de que a base governista já tem ali o desenho pronto da ação que vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal assim que essa sessão que vai analisar o veto acontecer e o veto for derrubado. É isso mesmo, Edilene? Bem-vinda. Boa noite. Isso mesmo, Ju. Boa noite, Pedro, boa noite a toda a nossa audiência. A base do governo se prepara para fazer o questionamento no Supremo Tribunal Federal. Aliás, já se prepara há algum tempo. Tanto a base quanto a oposição sabem que o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria será derrubado. A partir disso, a base precisa se organizar para saber de quem será a iniciativa para fazer o questionamento da lei no Supremo Tribunal Federal. E aí, conforme disse o Pedro, podem ser entidades, podem ser partidos, mas existe um partido que pode ser, é mais provável que seja ele o autor da iniciativa. E esse partido é o PSB. Por quê? É um partido importante da base do presidente Lula, abriga o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e recebeu nomes robustos da base do petista, como, por exemplo, o ex-presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet. Há uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores de ajudar a reconstruir o PSB, que tem desfalques, inclusive, em várias bancadas estaduais. Há um trabalho para que haja um crescimento do partido. Se ele ficar à frente dessa pauta, isso pode gerar uma visibilidade maior para o PSB. Então, é possível que esse seja o partido autor dessa proposta no Supremo Tribunal Federal. E quais serão os argumentos utilizados? Basicamente, os mesmos usados pelo Palácio do Planalto para justificar o veto do presidente Lula: vícios materiais e vícios formais. O que são os vícios formais? São os vícios do processo legislativo. Por exemplo, a proposta ter sido aprovada na Câmara, depois no Senado ter sido alterada e não ter voltado à Câmara dos Deputados. Segundo ponto, do ponto de vista material, o que se chama de impessoalidade. O princípio da impessoalidade não foi respeitado. Foi um projeto feito especificamente para um grupo de pessoas, os presos do 8 de janeiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E também o casuísmo. O que significa isso? Foi um projeto de lei feito especificamente para um evento passado, uma lei que não se aplica a eventos futuros, seria uma lei de exceção. Esses são pontos básicos que devem ser tratados, mas também há um elemento surpresa que os advogados e os partidos não querem revelar. Segundo eles, é uma tese inovadora que tem muita chance de prosperar no Supremo Tribunal Federal, porque trata também de uma situação que é nova em relação à legislação brasileira. Então, sim, há esse preparo. Ainda não definiram quem será o autor dessa ação, mas há um encaminhamento e pode ser, de fato, por exemplo, o PSB, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Jô. Bom, então você viu aí que a minha resposta àquela pessoa que perguntou no início do vídeo se seria derrubada, você viu aí que pode sim ser derrubada. E aí, se o Supremo derrubar, Walter, quem que vai derrubar do Supremo? Ninguém. Ninguém vai derrubar do Supremo. Interessante, né? Interessante isso aí. Ninguém vai derrubar do Supremo. Vamos falar aqui. Eu falei também do acordo, que eu estava desconfiado que tinha um acordo nesse negócio aí. Olha o que a Damares fala aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ó, a pauta é única, viu? A pauta para derrubar o PL da dosimetria é única. Isso quer dizer o quê? Que só tem isso, mais nada. Tem vários vetos do governo para derrubar, mas o Alcolumbre só colocou a dosimetria. E a Damares faz um questionamento aqui. Isso é uma armadilha? Vocês fizeram acordo? Aqui, ó. O senhor está propondo que na sessão do Congresso seja a pauta única, a dosimetria, mas ninguém vai assinar a lista que a gente vai abrir mão de investigar corruptos. É isso? Vamos deixar bem claro.
Porque eu não acho que nenhum colega nosso aqui vai negociar a liberdade de inocentes. Eu acabei de chegar da Colmeia. Eu estou vindo da Colmeia, eu fui visitar uma presa. Primeira presa que Alexandre Moraes me autoriza a visitar como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Primeira, estou saindo da Colmeia. O que eu vi lá foi muito triste. Mas tive que ouvir da administração da Colmeia que a passagem das mulheres do 8 de janeiro mudou o clima espiritual naquele presídio. Porque as mulheres passavam o dia orando e louvando. Como é que são bandidas? Eu não posso admitir a hipótese de alguém estar pensando que nós vamos negociar a liberdade de pessoas inocentes, homens e mulheres que estavam orando por bandidos do Banco Master. A Damares também tá meio desconfiada, assim como eu já estava há vários dias, né? Eu falei para vocês que existe acordo aí, ó. O dia 29, Bessias. Dia 30, dosimetria, pauta única. Né? É, meu amigo. A Damares tá de olho lá. Lá em Damares, ó, chegou agora, ó, a situação da... Tristeza isso, pessoal. Fico triste, viu? A situação da Zambelli, tadinha. A defesa da ex-deputada Carla Zambelli apresentou um recurso à última instância da justiça italiana na tentativa de reverter a sentença que autorizou a extradição dela ao Brasil. Em nota encaminhada à CNN, a defesa afirma que o recurso contém questionamentos sobre o sistema carcerário brasileiro, críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e também alertas quanto a possíveis irregularidades processuais. Zambelli possui cidadania italiana, viajou ao país, vamos lembrar, no ano passado, depois de ter sido condenada em 2 processos diferentes pelo STF, e por isso ela é considerada foragida da justiça brasileira. A ex-deputada está detida no presídio feminino em Roma e a justiça italiana decidiu autorizar a extradição de Zambelli no último dia 26, a pedido da Suprema Corte. Tem todo um trâmite para que isso aconteça e é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Bom, o que eu falei para vocês está aí, né? A Zambelli, então... coitada da Zambelli, pessoal. Se ela vir para cá, cair na mão desse psicopata, essa mulher tá lascada, tá? Não que lá seja bom, não é isso que eu tô falando, não. Lá é horrível também. Mas aqui seria uma vitória para esse psicopata. Uma vitória para ele, colocar ela na colmeia e esquecer, pessoal, esquecer. Enquanto esse sujeito estiver no Supremo, essa mulher não será solta e muito menos candidata, né? A nada. Poderia agora ser aí uma senadora, coisa assim, tá lá presa, abandonada. É fácil não, hein? Não é fácil não. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui o Bessias, vai passar ou não? A Isabel Mega está de volta, a Clarice Oliveira também. Eu começo com a Mega, porque a oposição também, no Senado Federal, Mega, teme impactos da aprovação de Jorge Messias. Quais seriam eles, exatamente? Tainá, boa tarde para a Clarice, que ainda não tinha encontrado aqui. O que a gente ouve da oposição é o seguinte, olha, a votação é secreta. Isso dá margem para que alguns parlamentares da oposição que estão conversando com o Jorge Messias possam votar favoravelmente a eles. Mas qual que é o temor? De que, quando sair o placar, fique aquela tentativa de descobrir quem votou contra, quem votou a favor. E de que, de alguma maneira, se chegue aos nomes da oposição que secretamente podem dar esse apoio a Jorge Messias. E a gente tem algumas figuras da oposição, vou citar, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que tem falado muito sobre esse assunto do Jorge Messias, apontado que não é para que os parlamentares deem apoio à indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Tem outros parlamentares que estão fazendo barulho na internet. Isso ajuda a pressionar muito esses senadores que estão ainda em dúvida se dão ou não esse apoio velado a Jorge Messias. Por quê? Tem medo de serem descobertos. Então, a gente está num período que é bastante sensível, que é a proximidade com a eleição.
Se um senador bolsonarista dá um apoio, mesmo que no voto secreto, a Jorge Messias, mas isso de alguma maneira é descoberto ou se volta contra ele, há uma espécie de risco junto ao eleitorado. Então, tudo isso entra nesse cálculo político que esses parlamentares estão fazendo em relação a esse assunto. Esse é o lado da oposição. E aí, a oposição também tem uma visão de que Davi Alcolumbre pode estar jogando uma casca de banana para o Palácio do Planalto, porque para a oposição, Messias ainda não tem os votos necessários. O medo. Imagina o que esses políticos faziam sem internet, lembra? O medo dos políticos, alguns, quem é petista já é petista, né? Agora, o medo de Centrão ou alguém mesmo do PL, que alguns do PL vão votar sim, viu, pessoal? No Messias. Vão, o Romário mesmo vota. Eu acho que vota. Não tenho certeza, mas eu acho que vota. Então, eles têm medo de descobrir, olha, fulano votou e isso vazar. Porque quem vota no Messias, quem está a favor do Supremo, pessoal, não tem credibilidade mais. Não tem. Quem defende Supremo, etc e tal, não tem nenhuma credibilidade. O voto é secreto. Mas se isso vazar, né, eles vão fazer de tudo para saber. Eu sou contra voto secreto, viu, pessoal? Porque voto secreto, você pode chegar para um senador do PL e falar assim, eu te dou aí uma emenda. Vota lá. O cara vai, aceita, vota secreto, vai embora e ganha emenda. Não, eu acho que a sociedade brasileira tinha que saber. Como ele veio a público, o Messias falar que ele que pediu a prisão do pessoal do 8 de janeiro, ele falou isso a público, os senadores que eleger ele, né? A gente tinha que saber o nome também dessas pessoas, né? Tem que ser aberto, né? Cris Mila. Agora, né, Cuscuz, vai lá naquela caixa de madeira, que não é urna. É a urna, né? É a urna de madeira, o caixotão. Já teve, até mesmo na urna de madeira, já teve uma votação aí que teve um esquema lá, né? Vocês lembram daquilo, não? Teve um esqueminha lá. Mas eles usam urna de madeira, tá bom? É isso mesmo. Não, não é nada de urna eletrônica não, filho. Lá é na madeira mesmo. E aí os caras votam, pessoal. Quanto não vale um voto desse, rapaz? No mínimo 50 milhões. No mínimo 50 milhões de reais um voto desse. Tô jogando por baixo. Por baixo. Tá? Muito baixo. Mas de graça ninguém vota, não. Tá? A não ser petista. Né? Petista é outra coisa. Olha aqui, pessoal, que comoveu Santa Catarina e o Brasil inteiro. E isso, olha... Condenação do empresário Alcides Ram por um repasse de R$ 500 via Pix, isso nos atos do 8 de janeiro, acabou ampliando a pressão da oposição no Congresso pela derrubada do veto do presidente Lula à dosimetria das penas. Ele foi condenado no começo da semana a 14 anos de prisão pela transferência destinada ao pagamento de um ônibus que levou manifestantes de Blumenau, em Santa Catarina, a Brasília, durante a invasão às sedes dos três poderes. Nos bastidores, a partir dessa condenação, ou pela divulgação dessa condenação, parlamentares da oposição podem alterar o cenário para um número significativo de presos pelos ataques. E aí a gente contou aqui também, entre eles, autoridades da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro... Assim como outras, né? Assim como outras aí, né, dona Tereza? Condenações que a Débora do Batão, tantos os outros. Mas, assim, eu vou comparar a Débora do Batão com esse senhor. A Débora foi lá, ela riscou lá a estátua. Ela cometeu um deslize? Sim. Sim. Vândalo. Merecia ser presa? Não. 1 ano e 6 meses no máximo.
responde em regime aberto. Agora, um cara, pessoal, não sair da sua empresa, acho que ele tem um mercadinho, sei lá o quê. Chega uma pessoa lá e fala, ajuda nós a ir para Brasília, se manifestar, o cara ir lá no seu caixa, tirasse R$500, dá para essa pessoa. Sequer, talvez, nunca foi em Brasília. E ele for condenado a 14 anos por causa disso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Hã? É sacanagem fazer um negócio desse com o cara. Ele está respondendo como se ele tivesse articulado uma invasão a prédios públicos e derrubar o poder. Meu Deus do céu, gente. Você está entendendo, pessoal? Que loucura, que cachaça é essa que esse povo bebeu para poder entender que um pobre coitado de um empresário, um pequeno empresário, dando 500 conto para ajudar no diesel lá, sei lá de quê, do ônibus, ou as pessoas comerem no caminho. Ah, pessoal, pelo amor de Deus, aí é muita safadeza fazer isso com o cara. Hã? Ah, vá se lascar, Moraes. Tá achando que os outros é algum idiota, rapaz? Acaba de sair pesquisa para o Rio de Janeiro para governador, hein? A pesquisa, o Paes tem 34% e o Douglas Ruas, ele tem 23% para governador do Rio de Janeiro. O Instituto Veritá, tá bom? Veritá. Os dois, então, aí, ó, tá numa diferença aí, ó, bem pouca, né? Bem pouca. O Paes, que sempre ganhou com 80%, tá aí, ó. Se a eleição fosse hoje, daria segundo turno. Né, dona Ana? Daria segundo turno aí. O Paes, ele é do PL, tá? O Ruas aí, beleza? É do PL, isso mesmo, ele é do PL. O Douglas Ruas, PL. Vamos ver o que vai dar, vamos ver.